esses slides junto com a lista. E como eu ainda não terminei a lista de exercícios, e por que eu não terminei a lista? Por conta que eu precisava saber quanto que vocês estão tendo de conhecimento do conteúdo de cinética química, né? Vocês viram isso lá no ensino médio, né? E também às vezes viram em algumas outras disciplinas, mas às vezes não está, ainda tem muita dificuldade de conseguir compreender, beleza? Eu vou iniciar, tá? E aí, e aí vocês gritam aí se tiver com dúvida. Para, professor, que eu não estou entendendo, beleza? Bom, a primeira unidade, então, é a unidade da cinética química. Nós vamos estar envolvendo, basicamente, as velocidades das reações, e aí, no caso, e seus fatores que influenciam. É muito importante, dentro de um reator, né, a gente saber esse tipo de situação. Por quê? Porque é claro que nós sempre vamos querer o quê? O maior rendimento no menor tempo. Então, é fundamental que nós conseguimos compreender, então, mecanismos cinéticos para que possa isso acontecer. Nesse caso, então, a cinética, ela estuda isso. Então, nada mais é que quais são as velocidades médias para determinar uma reação? Que fatores que influenciam a velocidade da reação? Como alterar a velocidade da reação para que se torne mais rápida ou mais lenta? Isso também pode acontecer também, tá? Não necessariamente você quer que a reação seja, seja sempre rápida, né? Você pode retardar também a reação. É claro, né, sempre nesse sentido, maior rendimento em menor tempo. A gente está falando de custo, né? É possível determinar o caminho pela qual os reagentes se transformam em produtos? Isso tudo a gente vai estar conversando nesse conteúdo de cinética química. Então, aqui eu até coloquei três figuras aqui para que a gente possa um pouco relacionar, né? Então, por exemplo, a velocidade, por exemplo, de uma combustão de fogo de artifício, né? Quase de forma instantânea, né? Ou até mesmo a condição, né, de certos alimentos, né? É importante esses alimentos, né? E quando vocês estudam aí as disciplinas envolvendo alimentos, o quão é importante esse processo aqui de degradação ele ser desacelerado, né? O alimento ele poder ser consumido por maior tempo, né? Ou até mesmo o processo de corrosão. Você está vendo que são três reações, né? Três formas de reações com tempos distintos, né? Então a gente está falando de tempo. E o tempo ele é muito subjetivo, né? Porque nós vamos ter reações, por exemplo, que demoram séculos, por exemplo, a formação do petróleo é uma delas. Ou reações que são instantâneas, como, por exemplo, a explosão de um fogo de artifício. Então, essa medida do tempo, ela é muito subjetiva. Porém, o que vai ser a velocidade? A velocidade vai ser nada mais que a sua quantidade ou a sua progressão da reação química, ou quanto ela prossegue pela variação de tempo. E aí, você está utilizando diferencial? Estou utilizando diferencial. A ideia de utilizar diferencial, por quê? Porque a gente vai estar trabalhando com partes infinitesimais. Então, sempre a gente vai estar trabalhando com diferencial. Beleza? Então, o que é o estudo da cinética química? É o estudo da velocidade de desenvolvimento, das reações e os fatores que ela influenciam. Mas essa velocidade, ela pode ser atrapalhada por termos, por exemplo, da física. E aí, no caso, a gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente em algumas literaturas. Algumas literaturas trazem velocidade, né? Só que o termo velocidade da química é completamente diferente da velocidade da física.
Quando a gente fala da física, o que a gente está falando? Por exemplo, da velocidade média, né? É deslocamento por tempo, né? É uma grandeza vetorial. É totalmente contrário do que, totalmente diferente, né? Não contrário, diferente do que a velocidade da química. Por quê? Porque quando eu falei aqui, ó, o que é a velocidade? O que é essa variação? É o quanto dessa, o quão essa reação química é percorrida. Ou seja, o quanto de reagentes está se transformando o quê? Em produtos. Então, ela tem uma diferença muito grande do que da sua forma física. Então, aqui, o que vai acontecer? Em algumas literaturas, a grande maioria das literaturas, principalmente envolvendo, por exemplo, parte que estejam dentro da engenharia, tá? Por quê? Porque quando a gente fala de cinética química, alguns, dentro da engenharia química, é se tratado como reações de engenharia, tá? Que aí, no caso, essas reações, esse conteúdo. E nesse caso, a gente vai estar usando o termo em inglês, que é a taxa, ou termo em inglês rate, o R. Então, aqui, na verdade, eu não vou utilizar o V. Aqui a gente vai estar utilizando o quê? O R. E o R de quê? De rate. Então, quando eu falar, por exemplo, calcule a velocidade, você vai utilizar o R minúsculo. Beleza? Tranquilo? Por enquanto, sossegado. Fechou, então. Bom, se a gente vai estar utilizando esse formato, quais conteúdos que a gente tem que sempre pensar quando a gente pensa em reatores? Uma disciplina que vocês adoram, que eu tenho certeza, que é a termodinâmica. Não tem como a gente pensar em reatores sem pensar na termodinâmica e na cinética química. Mas o que seria a termodinâmica? A termodinâmica é o estudo de sistemas químicos, que de forma geral tendo ou não ocorrido uma reação química. Então, na verdade, a termodinâmica é uma perspectiva o quê? Mais macroscópica. É uma perspectiva que você tem um olhar de fora. Consequentemente, então, o que vai acontecer? Você há necessidade de saber se existe, por exemplo, e ela vai estar muito relacionada à energia livre de Gibbs, ou essa variação de energia livre de Gibbs. Sobre essa espontaneidade, essa forma de equilíbrio que a energia de Gibbs, energia livre de Gibbs, nos traz. Consequentemente, a gente vai ter sistemas que sempre vão estar, a gente sempre vai estar analisando de forma cinética e também de forma termodinâmica. Então, olha só, a gente vai estar na termodinâmica, o que a gente vê? O calor liberado, absorvido durante uma reação, o rendimento máximo que se pode atingir dentro de uma reação. E não necessariamente também nesses processos se ocorrer ou não reação. Até coloquei um exemplo aqui, ó, e necessariamente esse exemplo aqui, a gente tem vários estudos de termodinâmica aqui, ó, que aqui dentro não está acontecendo uma reação. Mas se acontecer uma reação dentro de um reator, qual que é a grande diferença? Aí eu trago o exemplo, né? O exemplo da produção de amônia. Então, dentro da produção de amônia, o que nós temos então? Nós temos uma mistura, então, de gás nitrogênio com gás hidrogênio. Tá? E nessas concepções, olha só a reação. Essa reação é um ΔH, ou uma variação de entalpia, a 25 graus Celsius, negativo, ou seja, é uma reação exotérmica. Se é uma reação exotérmica, significa o quê? Ele está liberando energia. Mas será que essa condição é interessante? Para quê? Para que nós formamos amônia? E observa-se o seguinte, que dentro do reator, a temperatura é uma das condições que influenciam muito nessa reação. Quando a temperatura está muito alta, e aí vai ela ser alta por quê? Porque qual é a tendência de acontecer com a temperatura aqui? Vai aumentar, porque está liberando energia.
O ΔH negativo está liberando energia na forma de calor. Então, a temperatura do sistema, a tendência é aumentar. Quando a temperatura ela aumenta, ela lembra lá dos princípios de Le Chatelier, o equilíbrio ele desloca o quê? No sentido dos lados dos reagentes. Consequentemente, então, quanto maior a temperatura ocasionada na reação, menor é o rendimento da reação. Ah, beleza, então. Então vamos abaixar a temperatura. Quando abaixa a temperatura, reduz a velocidade da reação e ela não produz da mesma forma. Então, na verdade, você tem que fazer um estudo onde você consegue determinar o ponto certo de maior rendimento dessa reação para a produção amônia dentro do reator. Então, não se pode, então, né, falar de algo que seja economicamente viável sem falar de cinética e termodinâmica dentro de um reator. Beleza? Então, a gente vai estar trabalhando aí com alguns conceitos bem juntos. Ah, professor, não lembro desses conceitos. Então, a gente vai ter que relembrá-los. Se bem que eu acho que esses conceitos estão bem frescos aí na, na cabeça de vocês. Beleza? Tranquilo? É claro que a gente tem alguns, quem quiser, a gente tem alguns gráficos, né, de variação de energia de Gibbs por temperatura que demonstra isso, né? E aí, no caso, qual que é a grande sacada de você conseguir chegar nesse ponto de equilíbrio, nesse caso da produção de amônia? É aumentando a pressão. Né? Então, você vai aumentando a pressão e consegue. Mas também, se você consegue aumentar muito a pressão, também você desloca o equilíbrio para o lado ou para um ou para o outro. Tá? Então, é chegar nesse meio termo. Mas, enfim. Então, nós temos essas situações, ok? Tem que ficar esperto para não passar do horário. Falando aqui sozinho. Bom, e como calcular essa velocidade da reação? Nós vimos lá na passada, né, nos slides passados ali, que nós temos o R, vamos utilizar o R. Mas basicamente é o quê? Quando eu falar a extensão, né, o caminho da reação, que caminho que é esse? O que está sendo consumido e o que está sendo produzido? Quais são os reagentes, os produtos? Quais as unidades que nós vamos utilizar? Então, basicamente o que? A gente vai estar utilizando, então, a velocidade. A gente utiliza muito o quê? A concentração por tempo. Então, é a variação da concentração pela variação do tempo. Nós temos, então, a unidade, basicamente no SI, vai ser mol por metro cúbico vezes segundo. Mas não necessariamente vai ser somente essa, tá? Nós podemos ter outras unidades que configurem, então, uma quantidade de matéria, tá? por tempo. Então, por exemplo, pode ser mol por segundo, né? Ou outros formatos, quilogramas por hora e assim sucessivamente. No caso aqui, a gente vai estar o quê? Trabalhando o quê? Nós vamos estar trabalhando basicamente por quantidade de matéria, ok? Então, por quantidade de matéria, vai ser uma concentração lá. Essa unidade, então, ela pode ser também mol por litro vezes segundo, ou mol por litro vezes minuto, que são as mais utilizadas. Beleza? Mas você sempre tem que ter que essa relação aqui é uma relação de quantidade de matéria, é o tanto que está sendo consumido e o tanto que está sendo produzido. Beleza? Não se esqueça disso. Jamais. Consequentemente, se a gente colocar isso de forma genérica, por exemplo, azinho, azão, dando Czinho e Czão. Onde esse azinho aqui e esse Czinho são os seus coeficientes estequiométricos. Beleza? Se a gente colocar num gráfico, por exemplo, né, e aí o gráfico de concentração mol por litro,
por tempo em segundos, ó, concentração por tempo, o que, que nós vamos ter então? Nós vamos ter um decréscimo na curva dos reagentes. Então, tá vendo aqui, ó, os reagentes. Então, há um decréscimo. Vou fazer uma seta aqui. Um decréscimo na curva dos reagentes e um acréscimo o quê? Na curva dos produtos. Mas é claro que vai acontecer isso. Por quê? Porque nós estamos. Opa, vou chegar mais perto aqui. Estou longe da. Vem cá. Aqui. Oh! É. Por quê? Nós temos o que aqui então? Nós temos um aumento da quantidade da concentração de produtos. Por quê? Porque os produtos estão sendo produzidos. Consequentemente, então, você observa o seguinte, que a taxa da reação, da velocidade da reação dos reagentes, ela vai ser negativa. Por quê? Porque se a gente está falando de variação, e na variação nós temos o quê? E na variação, o que, que nós temos então? Que é o final menos o inicial, sempre nós vamos ter o quê? Algo negativo nessa variação. E no caso dos produtos, nós sempre vamos ter o quê? Algo positivo nessa variação. Então, o que, que nós vamos ter então? A concentração dos reagentes, ela sempre vai diminuir e a concentração dos produtos, ela sempre vai aumentar. Então, o que, que nós vamos ter então? Nós temos que a velocidade de A vai ser o quê? A variação da concentração de A por variação de tempo, com o sinal negativo. Então, quando nós temos então os reagentes, o sinal negativo ele indica o quê? Que está sendo consumido. Esse sinal negativo aqui, ó. Ok? E o sinal positivo, no caso aqui de C, que é ao lado dos produtos, ele está sendo o quê? Produzido. Ok? Então, nós temos, então, essas variações dentro do processo. Mas, professor, como é que a gente vai fazer, cara? Existe velocidade negativa, cara. Que tem mais doido que é esse? É claro que esse sinal é o mesmo sinal, por exemplo, quando a gente falava de variação de entalpia. Que a gente falava que o ΔH era positivo, que o ΔH é negativo. São formas de você considerar de você saber o qual, a que lado que está um ou outro, tá? Consequentemente, então, o que, que nós vamos ter? Por exemplo, no gráfico, olha só, nós podemos determinar a velocidade. Então, nós temos aqui a formação, então, aqui do butanol, né? E ácido clorídrico, beleza? E aqui nós temos aqui o reagente. Note que o gráfico é do reagente, do clorobutano, aqui, beleza? E ela está em mol por litro. Ó. O que nós podemos calcular? Aqui, nesse caso aqui, ó, graficamente, a gente está o quê? No tempo zero. No tempo zero, então, a concentração ela é de 0, ela tem uma concentração aí, né? E eu vou chamar isso de A de 0,1 mol por litro, ok? O que vai acontecer então? Graficamente, a gente pode determinar também, por exemplo, a velocidade de apenas um ponto. Então, a partir do momento que a gente pode falar assim, qual é a velocidade dessa reação no tempo 600, por exemplo, 600 segundos. Então, nós conseguimos determinar essa velocidade. De que forma, então? A gente consegue determinar através da tangente da curva. Tá? No caso aqui, a tangente é o sinalzinho negativo, por quê? O sinal negativo aqui
por conta de ser o quê? Um dos reagentes. Mas nós vamos trabalhar o resultado final disso o quê? Em módulo, tá? Em módulo, vai ser tudo modular, beleza? Então, esses resultados aqui não vai ser um resultado, apagar que ficou feio, não vai ser um resultado aí negativo, beleza? Então, nós conseguimos aqui, então, determinar, então, por exemplo, graficamente, através das tangentes desse gráfico. No caso, a tangente cateto oposto ou cateto adjacente. Isso aí vocês já são craques nisso. Beleza? Tranquilo? Bora lá, então. Então, vamos considerar uma reação aí da produção de amônia, a mesma reação lá do reator. Tá? O que basicamente está acontecendo, então? Basicamente, nós temos o consumo simultâneo tanto do nitrogênio quanto do hidrogênio e a própria formação da amônia. Tá? O que está acontecendo? Esses coeficientes estequiométricos, existe uma relação entre eles. E qual é essa? Nós sabemos que a taxa de A de N2 sobre o seu coeficiente estequiométrico é igual à taxa de H2 sobre o seu coeficiente estequiométrico. E que a taxa de formação de NH3 sobre o seu coeficiente estequiométrico, todas essas taxas, elas são iguais. Ou seja, a partir do momento que você tem a taxa apenas, por exemplo, de N2, você consegue determinar a taxa de H2 e também consegue determinar a taxa de NH3, da amônia. Então, dada esse sentido, nós vamos sempre trabalhar o quê? Em módulo. O valor desse R, ele sempre vai ser modular. Então, dada essa equação genérica, por exemplo, Azinho, Azão, Bzinho, Bzão, dando Czinho, Czão, Dzinho, Dzão, onde Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho são seus coeficientes estequiométricos, respectivamente, vamos ter o quê? Vamos ter, então, RA RAzão sobre Azinho, RB sobre Bzinho, RC sobre Czinho e RD sobre Dzinho, pelos seus coeficientes estequiométricos. O resultado final, sempre nós vamos trabalhar em módulo. Não é fácil? Não é tranquilinho? Até pus um exemplo aqui para a gente fazer. Olha o exemplo. Considera uma reação química representada pela equação a seguir. Então, dá 4 dióxido de nitrogênio reagindo com o gás oxigênio e formando um pentóxido de nitrogênio. Em um determinado instante do tempo T da reação, verifique que o oxigênio está sendo consumido à velocidade de 2,4 vezes 10 a menos 2 mol por litro por vezes segundo. Então, ó, ele quer um tempo T específico. Então, nesse T, a velocidade está assim. Ela não necessariamente é uma velocidade o quê? Linear. Tem que tomar bastante cuidado com isso, ok? Essas velocidades, a gente está tendo uma perspectiva micro. Então, elas não são, por exemplo, proporcionais, ok? Em relação a tempo, por exemplo, que eu estou falando. Né? Mesmo porque o gráfico, até esse gráfico aqui demonstra isso, né? Olha só. Ele demonstra porque você vê que é uma curva de decaimento. Uma curva de decaimento. Então, olha lá. Bom, então qual é a velocidade de O2? Então, a velocidade de O2, ele deu no exercício, é 2,4 vezes 10 a menos 2 mol por litro vezes segundo. Mas temos o quê? Nós temos que a relação estequiométrica das velocidades, nós temos que a velocidade RnO2 sobre 4 é igual à velocidade do gás oxigênio, que é igual à velocidade do pentóxido de nitrogênio dividido por 2. Nós sabemos essa velocidade. E nós queremos saber o que? A velocidade de consumo de NO2. Consequentemente, então, o que nós temos, então? Que o R, que é a taxa de NO2 sobre 4, é igual à taxa do gás oxigênio sobre 1. Ora,
Nesse formato, então, nós temos que RNO2 é igual a 4R de O2. Quanto que é RO2? RO2 é 2,4 vezes 10 a menos 2 mol por litro por segundo. Multiplicando, então, nós temos a velocidade de NO2, que é 9,6 vezes 10 a menos 2 mol por litro vezes segundo. Sossegado, tá vendo? Simples demais, né? Eu sempre falo que é mais fácil que Nada, morder água. Mais fácil que morder água. é nada. Tá doido? Não é, Marquinhos? Tá difícil. Calma aí, Henrique. Pode copiar aí, Henrique? Você deixa nós copiar? Pode copiar, se você quiser copiar. O slide também eu vou colocar à disposição também, mas pode copiar. Mas você vai colocar do jeito que tá aí? Desde jeito que está aqui. Ah, não, então não vou copiar, não. Mas Tô bem. Você só anota, Marquinho, o que você acha interessante aí. O slide vai estar desse jeitinho aqui, ó. Não vai estar, por exemplo, essas marcações minhas aqui, ó. Por exemplo, essa marcação aqui, ó. Essa marcação que eu fiz aqui no PowerPoint não vai estar, não. Mas isso aqui vai estar. Isso aqui tudo eu já fiz antes. Tá, tá lá bonitinho para vocês. beleza. Olha só, esse exercício aqui, são exercícios que eu tirei de vestibulares, sabe? Coisas simples, só para vocês relembrarem, para que vocês tirem, fazer aquela análise de gráfico gostosa. É sempre bom fazer análise de gráfico, né? Então, olha só, considerando a reação de decomposição do peróxido de hidrogênio, qual que é a reação de decomposição do peróxido de hidrogênio, lembra? Olha só, peróxido de hidrogênio, água oxigenada. Então vai formar o quê? Água e gás oxigênio. E aqui eu coloquei o seguinte: aqui é a equação balanceada, e aqui eu coloquei a equação balanceada para 1 mol. Então, é a decomposição de 1 mol de água oxigenada. Vai formar 1 mol de água e meio mol de gás oxigênio. Mas aqui já está colocado, bem bonitinho, olha só. E ele fala o seguinte, ó, e o gráfico é apresentado ao lado. Então, esse gráfico aqui é a representação dessa reação. A cidade alternativa correta. Ó. A número 1, a curva verde representa o consumo de peróxido de hidrogênio. Vamos analisar essa curva. Então, ó, a curva verde, ela está acontecendo o quê? Vou chegar mais perto aqui da mesinha. A curva verde, ela está sendo o quê? Está indo no sentido de consumo. Ela está diminuindo. Ou seja, ela está sendo consumida. Se ela está sendo consumida, significa o quê? Que ela está do lado dos reagentes. Consequentemente, a verde, obrigatoriamente, é quem? É a água oxigenada. É H2O2. E nota que é um gráfico de concentração por tempo, tá? É um gráfico de concentração por tempo. Ora, então olha só, nós temos então, a gente sabe então que essa curva verde é a curva da água oxigenada, H2O2, o peróxido de hidrogênio. Agora nós temos uma curva azul e uma curva vermelha ou rosa. Qual é dessas curvas a água e qual é dessas curvas o gás oxigênio? Se a gente for analisar, qual que é a proporção? Nós temos a proporção de que dois de água, vou colocar aqui, ó, dois de água, também, quando forma dois de água, forma um de gás oxigênio. Ou seja, o oxigênio, ele sempre vai ser metade da água. Ou inverso. A água sempre vai ser o dobro do oxigênio. E nota que a curva é mais ou menos isso mesmo. Olha só, a água que vai ser a maior curva, ou seja, de maior quantidade de produção. Então, com certeza, essa aqui vai ser a água. E aqui, então, vai ser o gás oxigênio. Então, nota o seguinte, que essa proporção estequiométrica, ela vai aparecer graficamente quando você tem um gráfico com as várias substâncias da reação, nesse caso, dos reagentes e dos produtos.
E aí você também consegue prever também em qual curva qual é onde cada uma das suas substâncias relacionadas. Então, olha só, a curva verde representando o consumo de peróxido de hidrogênio, está sendo consumido, tá? Fechou, é verdadeira. A curva azul representa a produção de oxigênio? Não, a curva azul representa o quê? A produção de água. A velocidade média de decomposição da água oxigenada pode ser expressa pela variação da concentração de água oxigenada por tempo, um sinal negativo? Perfeito. Então, essa questão, ela só pode ser a letra B de baixinho. O que você tem contra eu, vai? É na aula remota? Aqui é porque desconsidera a estrelinha, tá? É porque eu puxei esse negócio para cima e a estrelinha não veio junto, tá? Mas é a letra B, não é a letra C, não. Essa estrelinha doida. Vou até tirar ela daqui. Depois eu tiro, senão vai. A estrelinha não subiu. Beleza? Então aqui é a questão B. Dúvidas? Fechou? Ver que elas são. É, tá mais ou menos. Tá mais para Ah, tá difícil. fácil. Mas é a primeira aula, é sossegado mesmo. Eu vou passar uma lista de exercício bem tranquilinha para vocês refazerem. E aí, para a gente entender o que é a cinética química, a gente tem que entender sobre a teoria das colisões. Como que acontece uma reação química? Não sei se vocês lembram disso, né? Se vocês já viram esse conceito ou esse conteúdo em outras disciplinas para trás. Mas, se não lembra, agora é o momento de lembrar. Se viu já algo mais complexo, já faz esse link já. Já consegue dar essa linkada para você entender que, olha só, para que a gente tenha uma reação química, primeiro, a gente precisa ter contato entre os reagentes. Mas esses reagentes, ele tem que ter uma certa afinidade, eles querem se reagir. Eu sempre faço essa analogia de uma reação química, né, com um casal. Não necessariamente um de casal de namorado ou um casal casado. Qualquer casal, não necessariamente ele precisa ter laços afetivos intensos como um casal. Né? Pode ser, por exemplo, sei lá, dois colegas. Né? Mas se você tem esses laços afetivos, existe algo mais forte, algo mais, né, muito mais intenso. E quando o cara fala assim, rolou química, na verdade rolou, porque assim, a reação química, ela é a necessidade de quê? Que você tenha contato entre os reagentes, mas que esses contatos ele tenha uma determinada afinidade. Mas não só isso, e essa afinidade, ela tem que estar de tal forma, que tenha uma energia de tal forma, que ao momento que eles se chocarem, ou seja, no momento que eles se encontrarem, esse choque ele tem que ser efetivo. Então não tem como você ter uma reação química de qualquer jeito. Se, por exemplo, duas moléculas se encontrarem uma com a outra com energia, ou seja, uma energia que não seja suficiente, não reage. Ou que às vezes tenha uma energia muito grande e que ela vem com uma velocidade muito gigante, mas que o choque dela não é efetivo, ele não reage. Eu até coloquei o gifzinho aqui do lado, aqui, para que vocês possam observar isso. Olha só, a mulher, olha só que lindo, ó. É um amor, ó. Amor entre elas. Apaixonante isso. Mas que elas encaixem certinho. Olha só, essa aqui, ó, não encaixa no primeiro momento, ó. Bateu, resbalou, não bateu direito, ó. Só reage mesmo, ó, não é que encaixa certinho, ó. É isso que a velocidade da reação vai nos trazer. É isso que é o estudo da cinética. A gente vai conseguir ver e observar esses mecanismos. Não é legal? Então, para que você tenha uma reação, você tem a necessidade de uma orientação favorável, choque.
Estou aqui olhando o negócio e não estou vendo. Aqui o choque, ó. O choque ele tem que ser totalmente o quê? Eficaz. Quando acontece o choque não eficaz, não acontece reação, olha só. Início, não eficaz, final. Então, essa colisão ela tem que ser favorável, sempre. Então, quanto maior o número de colisões efetiva, maior vai ser a velocidade da reação. Ou seja, quanto maior essa reação, quanto mais moléculas tiverem na mesma vibe, se encontrando do mesmo jeito, maior vai ser a velocidade da reação. Beleza? Essa teoria da colisão, depois a gente vai ver algo um pouquinho mais complexo que isso, mas é só para vocês relembrar esse conceito. Tá? A energia de ativação e o complexo ativado. Para que aconteça a reação, para que essas moléculas se movam nesse formato, para que aconteça esse choque eficaz, há necessidade de uma determinada energia. Então, você sempre tem uma energia mínima necessária para que uma reação aconteça. Essa energia mínima necessária é chamada de energia de ativação. Então, dado uma reação, por exemplo, A2B2 dando 2AB, uma reação genérica qualquer. Olha só que legal. Que nós temos, então, os reagentes com o choque frontal. Quando acontece o choque, no momento que está acontecendo o choque, o que está ocorrendo? Está ocorrendo a quebra da ligação AA e a formação da ligação AB. Então, ó, a quebra da ligação BB e a formação da ligação AB, tudo ao mesmo tempo. Essa transição é conhecido como complexo ativado. Tá? Essa etapa é conhecida como complexo ativado. Ela tem uma alta energia e ela é extremamente instável, ou seja, você vai ser muito rápido quando acontece isso. Então, no momento que quebra a ligação e forma outra ligação, formando substâncias diferentes, que esse é o conceito da reação, que aí forma A e B, então nós temos então uma reação que passou e que passou pela etapa do complexo ativado. E aí, esse valor altamente energético é que a gente vai ver lá no complexo ativado, quando a gente tem um diagrama de entalpia, lembra disso? Um diagrama de entalpia, que é a variação da entalpia, que é o H, o gráfico, né, pelo caminho da reação. E aí você observa o seguinte, que a gente vai ter uma energia do lado dos reagentes e uma energia do lado dos produtos. Essa energia a mais para que ocorra essa reação é chamada, então, de energia de ativação e a gente vai chamar ela de EA. Então, essa aqui é a energia mínima necessária para que uma reação aconteça. Eu sempre dou o exemplo da combustão, né? A combustão é algo que vem à mente sempre de vocês, né? Mas para que ocorra combustão, você, não sei se vocês no trabalho de vocês já viram o triângulo do fogo, ou quem é brigadista estuda isso, né, nos cursos de brigada. Para que você tenha fogo, o que precisa ter? Combustível, comburente, geralmente comburente, oxigênio em excesso e energia. Essa energia ela pode ser de diversas formas. Por exemplo, a faísca. Essa faísca é o que dá, então, para que ocorra combustão, por exemplo. Então, se você tem, por exemplo, 1 litro de álcool, eu colocar em cima da mesa 1 litro de álcool, e com a energia que está no meio, não vai acontecer nada. Na verdade, vai evaporar ali e pronto. Não vai sair pegando fogo sozinho, só de olhar assim, dar um bisu e pega fogo. Né? Nem que seria legal que acontecesse isso. Né? Legal entre aspas, né? Ia ser. Mas assim, ia ser diferente, né? Pô, a pessoa se olhar o bagaço, pegar fogo. Mas não acontece isso. Na reação, há necessidade dessa energia mínima. Tá? Às vezes o ambiente proporciona essa reação que seja espontânea, e aí a gente volta lá na termodinâmica, em Gibbs, né? Sobre espontaneidade e reação, variação da energia de Gibbs. E aí, no caso, a gente tem aí esse complexo ativado. Lembrando que nós temos, então, reações
que tem ou algo, uma variação alta, como uma variação baixa, tanto em gráficos exotérmicos quanto em gráficos endotérmicos, onde, por exemplo, essa variação ΔH, ela é negativa, então gráfico exotérmico. Vai ter energia de ativação? Vai ter energia de ativação. Ah, e aqui, também energia de ativação? Também energia de ativação. Esse umzinho aqui. Só que a diferença, ela sempre vai ser o quê? Olha só, a energia, ela vai sempre vai estar onde? No maior pico. Então, a energia de ativação, ela sempre vai ter um pico, e o pico dele sempre de maior energia. E sempre vai ser, então, essa energia de ativação, ela vai ser o quê? O pico menos a energia dos reagentes. Então, você sempre vai ter que fazer essa variação através da energia dos reagentes. Tá vendo a energia aqui? E aqui a energia dos reagentes aqui, ó. Tranquilo? Sossegado? Deixa eu ver aqui.